Bom dia para todos. Bom dia. Todos me conhecem, eu sou o Nélio, né? Era para ter mais gente, mas é aquilo, né? Que nem eu falei do livro, né? Mas um livro tão pequenininho, né? O livro pode ser grosso, a plateia pode ser grande, mas o conteúdo é fraco. Não adianta, o que vale é o conteúdo. Final de ano tem muitos encontros, tem muitos encontros de família e tal, então a gente sabe que o pessoal acumula as coisas. Tá? Então, o Igor, nós temos 10 horas. Tem um prazo até no máximo 11 horas aí, 1 hora para tu tecer teu comentário, teu trabalho especial que tu fez lá na comunidade, né? Alguns a gente até fez junto, né? E teu trabalho na prefeitura, que faz lá, que é benquista também, e falar sobre o livro. Baita livro. Livro que ficou assim. E aí depois a gente vai, às 11h30 nós temos que estar lá na... Quando tocar o sino, que é às 11h30, né? nós vamos definir isso com o Aí colega. aí nós vamos para lá porque é galinhada, né? Quando tocar o sino, você tem que ir pra cá comigo. Tá. Então é o seguinte, qualquer pergunta para o final, como sempre, né? Para não atrapalhar o palestrante, eu acho que era isso aí, né? Vamos chamar o autor do livro, nosso colega, o Igor, né? E além de colega, é um grande amigo, né? E junto conseguimos fazer alguma coisa. Tudo contigo, fica à vontade aí, tá? Tá. Bom dia a todos, todas. Eu me chamo Igor Germano Seibert, sou nascido e moro na cidade de Feliz. E hoje a gente está fazendo esse lançamento do livro Uma Comunidade a Dar, Comunidade Evangélica de Confissão Luterana de Feliz, que nós lançamos na quarta-feira, agora na Feliz. Foi o primeiro lançamento da nossa igreja mesmo lá. E aí hoje o Nélio convidou também para conversar um pouquinho dessa trajetória, de como isso funcionou, né? Como é que chegamos até esse livro, né? E aí eu até comentei esses dias no lançamento também que é um trabalho que tem mais ou menos uma década, são quase 10 anos de estudo, de pesquisa, que agora foram consolidados e se materializaram em um livro, em uma publicação, né? Eu estou como presidente da Comunidade Evangélica da Feliz também, esse é o meu 4º ano, agora na virada do ano então estou deixando a posição e vou virar tesoureiro a partir da próxima gestão. Então isso também auxiliou bastante, né, a ter esse interesse e daqui a pouco buscar fazer alguma coisa diferente para a sociedade e para a comunidade como um todo, né? Eu comecei a me interessar um pouquinho por genealogia e por pesquisa de antepassados alguns anos atrás, enquanto que eu ainda estava morando em Porto Alegre. De 2011 a 2019 eu morei em Porto Alegre. E aí lá a gente tem mais acesso, né? É uma cidade maior, enfim. Então naquela época a gente começou a estudar um pouco a questão da minha família mesmo. E aí que começou a surgir o gosto pela nossa cachaça, né? Que todo mundo aí curte bastante. Então, quando eu conheci o Genealogia RS, aí sim dá para dizer que virou a chave, né? Porque daí com o compartilhamento de informações com os colegas, com a contribuição e pegando assim exemplos e modelos e incentivos dos colegas pesquisadores, aí sim que começou a abrir muito a mente, né? E a ampliar esse horizonte, que antigamente era só para ver da minha família, do Seibert, do meu sobrenome, e isso cresceu muito, a gente começou a enxergar, nossa, vamos olhar a história da comunidade. Feliz, ela começou com a picada Feliz em 1846, né? Então tem muita história. E falta, assim, bibliografia sobre a nossa colonização, sobre a nossa cidade, a nossa região ali, principalmente pela comunidade evangélica. Ali eu sentia, assim, que faltava muito. Tem obras falando sobre Feliz, sobre a emancipação depois e tudo mais, mas nada dava
um devido valor, um devido resgate à questão dos luteranos, né? E eu, como estando à frente da diretoria, pensei que seria um projeto muito bacana, né? Isso daí agora já nos últimos anos, quando eu voltei para Feliz. E o pontapé inicial, por incrível que pareça, foi a pandemia. Durante a pandemia, lá em 2020, que foi o meu primeiro ano como presidente da comunidade, já tivemos esse baita, né, baque, assim, que paralisou tudo. A partir de março daquele ano, tudo paralisou. E nós temos lá na Feliz a festa da comunidade em julho. E aí, então, aquele ano você foi, não ia ter. E todos os eventos que a gente tem, enfim. A janta da paróquia foi o último grande evento da cidade. Foi no sábado de noite, a janta da paróquia, que daí era outra diretoria, né? Mas eu estava ali participando e tudo mais, foi um sucesso, salão lotado. No domingo de manhã tinha um churrasco de sócios lá no Juventus, que é um time de futebol lá da Feliz. Segunda-feira fechou tudo. Então a partir dali, né, foi um ano bem atípico, uma coisa que ninguém sabia o que ia acontecer, não ia. E aí eu pensei, nossa, agora que eu sou presidente aqui, a igreja praticamente fechou, né? Daí nós tínhamos encontros virtuais, isso foi uma coisa muito pesada, muito complicada para a vida em comunidade. E aí que veio essa ideia e essa luz, assim, também por estar no grupo do Genealogia, a questão de cemitérios, questão da pesquisa dos antepassados e tudo mais. E aí naquele ano a gente decidiu então fazer uma revitalização no cemitério da Feliz. Muitos de vocês viram que o Nélio participou super ativamente, muitos de vocês foram contribuintes, inclusive quando a gente fez o projeto para revitalizar, porque nós pegamos doação de tudo que é lugar, de todos os, né, da onde fosse possível, a gente estava recebendo doações para mudar a realidade do cemitério. A foto aqui de cima mostra um pouco como ele era antes, lá naquele metade do ano de 2020. Estava meio assim um cenário descuidado, alguma coisa meio relaxada, sabe? Não era agradável ir no nosso cemitério lá. E ele é bem diferente, ele é um morro, né? A geografia dele poderia ser bem mais valorizada do que estava, né? Então naquele ano a gente pensou, tá tudo parado, tá tudo, vamos fazer alguma coisa. E aí nós começamos a pensar numa reestruturação, e aí eu botei uma foto do antes e depois. Isso aqui é bem na entrada, entrou no cemitério à esquerda, olha o que era antes e olha o que ficou depois. Hoje está até maior do que isso. Não foi algo fora né, nada muito mirabolante, a gente apenas deu uma caprichada lá. O que nós fizemos? Fizemos uma calçada ao redor do cemitério para ter acesso a todos os locais, todos os túmulos. Fizemos esse paisagismo aqui na frente. E bem aqui nesse muro, na entrada, a gente tem as lápides dos antigos, que estavam lá jogadas, perdidas, abandonadas em alguns lugares. A gente conseguiu então limpar tudo isso, colocar num local de destaque, né? Porque isso é um museu a céu aberto. Então a gente conseguiu fazer isso para valorizar e para prestigiar, né? E as pessoas também conhecerem, terem acesso a essa informação que está ali, né? Que é tão importante. Aqui é uma outra foto agora do lado direito, quando tu entra no cemitério, ó. Não tinha nada, era um CNAT, era uma coisa difícil de acessar. Quando alguém vinha a falecer, isso já é difícil, né? O momento da partida de alguém, tu ficava mais triste ainda nesse cemitério, quando acontecia isso, né? E hoje não, hoje a gente conseguiu fazer uma coisa que faz essa partida pelo menos ficar um pouco mais agradável, um pouco mais leve. Porque a pessoa, quando quer voltar lá, fazer uma oração, se despedir, conversar, tem um parque praticamente para ir lá passear, né? Visitar, sentar, ficar tranquilo, ter uma situação um pouco mais agradável, né? Então, só que olha, não é nada demais, é plantar uma grama, fazer uns canteiros, botar uma flor e manter, né? O negócio é manter. E aí, com essa revitalização, a gente deu uma levantada no ânimo das pessoas também, porque não se podia fazer celebrações presenciais, né? Os grupos estavam todos parados, mas no cemitério as pessoas podiam ir. E aí a gente terminou todo o trabalho até finados de 2020. Então quando foi finados, as pessoas foram no cemitério e foi assim muito legal. A gente gastou mais ou menos 25 mil reais nessa obra e a gente arrecadou de doação mais ou menos 25 mil reais. Então olha só como foi uma coisa que todo mundo queria,
só ninguém teve a motivação de fazer, né? Então, todos gostavam, todos apoiavam, as pessoas de mais idade também, que são quem gosta muito, né, de cemitério. Olha, essa é uma foto aérea do antes. Ele era assim. Essa parte aqui na entrada, olha só, era um buracão, tinha um barranco enorme aqui era um knat, não tinha como tu ir aqui para o lado. Terrível. Essa parte dos fundos aqui é dos antigos, impossível de chegar lá, ninguém conseguia ir até lá. Só tinha essa escada aqui no centro, ó, bem no meio. E aqui, olha só aqui na frente, meio feio, sem cuidado, aqui nessa lateral, não tem, impossível alguém subir ali. Lá no fundo, uma das partes mais bonitas do cemitério, tomada pelo mato, não tinha mais como se chegar até lá. Então a gente fez um trabalho de revitalização, esse calçamento que circundou todo o cemitério, para a gente poder chegar nisso aqui. Olha só, agora a gente tem essa calçada, olha ali, não tinha nada, né? Agora a gente tem toda a calçada, todo ao redor do cemitério. Tu consegue dar a volta em todo ele. Qualquer pessoa, até uma pessoa com mais dificuldade de caminhar consegue. Muitas pessoas idosas que nunca mais conseguiram ir para aquela região dos fundos, hoje conseguem. Então a gente fez isso, é claro, isso exigiu um pouco de material, né? Mão de obra, cimento, pedras. Isso aí foi um custo alto, mas que vale a pena, porque a gente conseguiu dar acesso, né, para essas pessoas. Então o que a gente fez? Foi essa calçada toda ao redor, é tudo de pavés, né, facilita então o caminhar. E aqui assim na divisa da parte antiga, lá em cima, com a parte mais nova que é aqui para baixo, a gente fez também uma calçada que liga, depois tem uma outra foto que vocês vão entender melhor. Aquela parte dos fundos, lá dos antigos, ela é voltada por um nascer do sol. Podem olhar, as sepulturas todas estão para lá. Lá que foi o primeiro cemitério luterano do centro. A comunidade tem mais espaço ali? Tem mais área para ampliar? Não, hoje é só isso aqui, ela está já bem na área dela. E aí? Mas depois a gente tem muito espaço. Depois, se vocês forem olhar, assim parece que está lotado, mas não está. A gente mapeou todo, também fez parte dessa trajetória. A gente tem um mapa de todo o cemitério, nós temos mais de 500 lotes aqui dentro. Então a gente tem a gente fez a numeração, né, linha, coluna, isso tudo está mapeado. Hoje eu tenho mais ou menos uns 40 lugares, 40 lotes que estão prontos, livres ali dentro. Sem falar na parte antiga, que lá eu não mexi, não quero mexer por enquanto, mas em algum momento a gente vai mexer porque lá tem muito espaço. E justamente para revitalizar lá, o que é a minha ideia no futuro, é fazer calçadinhas lá. Isso daí só se eu mostrasse o mapa de como está, vamos dizer, as ruas, né, do cemitério, que ia ficar mais claro. Mas lá em cima eu conseguiria fazer 6 calçadas, porque eu tenho 6 fileiras dos bem antigos. Se eu fizesse essas 6 calçadas, as pessoas iam ter acesso àquela parte bem antiga lá, e ali eu posso fazer novos lotes, novos espaços, né? Para justamente fazer as pessoas verem lá, e quem é daquelas famílias ser sepultado ali, para daí reformar aquele túmulo, essa é a nossa ideia, né? Sempre usem alguém que já está lá. Só quando for um membro novo, que não tem nenhum familiar, daí vai ter um lote novo, mas se não, vai usar algum familiar que tem lá, e aí reforma aquele Fica a lápide antiga. E fica antiga, e aí tu consegue ir preservando, né? Aqui também tem essa, aqui no cemitério aqui também embaixo, também tem essa filosofia. É isso que a gente quer trabalhar. Por quê? Porque o espaço acabou. Claro, olha aqui na frente, tem muito. Essa grama que agora virou uma grama, né? Poderia no futuro ser, mas no momento a gente não quer pensar nisso. Por uns 20, 30 anos tem que ficar assim ainda. E vai dar. E agora aqui na foto não aparece, mas um outro projeto que a gente fez esse ano, terminou em 2023, é aqui do lado dessas arvorezinhas ali de baixo, na grama, nós fizemos um columbário, que foi um prédiozinho como se fosse gavetas, mas ele é um pouco menor, que é para os cremados. Então ali a gente fez 42 espaços para cremados, que muita gente também, isso é uma tendência, né, daqui para frente. E qual é a ideia lá? Nós fizemos, são 21 lados virados para a rua e 21 lados virados para o cemitério, que dá os 42 espaços, cada um deles custa R$750. Quem não tem familiar sepultado e for cremado,
pode então comprar um espaço desses por R$750. Ele está pronto, está todo com granito, tá um capricho, todos iguais, muito bonito. Ele só vai ter o trabalho de fazer a plaquinha e colocar as cinzas ali dentro, só isso. Então ele tem um espaço nobre, bonito, então as pessoas vão gostar disso, até já foi estreado, já tem lá uma cinza depositada. E quem tem familiar sepultado pode depositar as cinzas naquela sepultura que existe. Isso a gente permite, daí não custa nada. Só tem que botar a identificação na sepultura, né? Mas é uma tendência. As próximas gerações, muitos vão ir por esse caminho. Então a gente já se preparou, foi um investimento alto, custou R$22.000 fazer o columbário que nós fizemos. Por isso que esse valor de 750 vai ser reajustado conforme a inflação e conforme o reajuste das anuidades também, mas vai se pagar com o tempo, né? Só que era necessário e ficou algo bonito e a gente tem que pensar nisso, né? E aí espaço tem, é só uma questão de organização. Então como nós temos todo o mapa, né? A gente conseguiu fazer um mapa bem legal, digital, assim, de todo o cemitério, tem espaço, é só uma questão de organizar. E aí é aquilo, né? Quando alguém falecer, vê se não tem familiar ali, reutiliza aquela sepultura para a gente, né, poupar espaço. A família não precisa pagar por aquele espaço se ela vai reutilizar. Então tudo isso a gente trabalha, né? Para tentar ser mais eficiente possível. Aqui esse mapa eu mostrei essa imagem que é bem aérea, né? Bem de cima, para vocês entenderem. Onde está circulado em amarelo é a parte dos antigos. É ali que começou o cemitério do centro da comunidade. Feliz teve um cemitério luterano anterior a esse, lá no Morro das Batatas. Ele ainda existe, ele está tombado, o Genealogia já visitou lá, temos vídeos no canal e tudo mais. É o cemitério pioneiro, lá no Morro das Batatas, onde estão as primeiras famílias que se instalaram, que foram lá naquele núcleo do Morro das Batatas, e uma parte aqui embaixo na região central. Como era distante mesmo, olha, para ir dali do centro até o Morro das Batatas, lá era longe. Começaram então a construir alguma coisa aqui no centro, a comunidade começou a se organizar. E aí a família que começou foi essa família do cemitério aqui, o proprietário era o Michael Zirves, que é um dos primeiros, inclusive é o mais antigo que está sepultado ali. Esse lote todo, onde é o cemitério até hoje, era da família desse Michel Zirves. Uma filha dele casou com o Pedro Noll. E depois eles acabaram assumindo então essas terras. Então ao redor virou depois do Pedro Noll. E por isso que tem aquela história que muitos de vocês já ouviram falar no final dos anos 1800. Tinha dado uma confusão entre o Pedro Noll e o pastor da época, que ele não ia querer sepultar ele porque ele era maçom. Havia essa confusão ali, né? E aí o que eles falaram? Assim? Só para dizer, o descendente do Pedro Noll também. Sim, eu sei, Germano é parente. O Pedro Noll também é meu. Coisa que eu não sabia, ele foi o fundador do Schützenverein da Feliz. Sim. Mas isso quem sabe da Feliz, hein? Agora todo mundo está no livro. Fundador da ala esquerda do cemitério. Isso aí. Ala esquerda. Olha o que aconteceu daí. Deve ter aprendido a linha nova. Olha o que é a história, né? Pedro Noll brigou, foram até a litígio com o pastor da época, porque ele não ia sepultar ele, porque ele era maçom, estava envolvido com maçonaria. E isso é verdade. E aí o Pedro Noll teria dito, não, então eu vou fazer o meu cemitério. E ele fez o dele. A parte em amarelo é o cemitério o antigo, o primeiro. Em vermelho começou o cemitério dele. É justamente ao lado. E toda essa terra ao redor é dele. Na época ali já estava consolidado, já o Zirves havia doado para a comunidade. Então já virou o cemitério da comunidade, né? Mas que no fundo tudo era terra depois do Pedro Noll. Então ele fez o seu cemitério ao lado, literalmente ao lado, e lá onde é em vermelho, lá em cima é o ponto mais alto do cemitério, é o lugar mais bonito, que tem uma vista muito legal e até a sepultura dele é muito bonita, tem visitação direto lá, é virado para a rua, ó. Por isso que a partir daquele momento as sepulturas foram feitas nessa direção, nesse sentido. Só para confirmar, o Jacó Noll era irmão? Irmão.
Se tu olhar a sepultura do Jacó Noll, que era casado com uma das Ritter aqui, Tem o símbolo também. e aí ele construiu aquela casa, a Port, que eles dizem que é Port Pia, que é Noll, graças ao Giovanni eu fiquei sabendo. A sepultura é toda diferenciada aqui também, toda em mármore. Sim, mármore branco, né? Um Aqui negócio de também. material diferente, assim. Então eles vinham, veio o pai deles, Peraí. Sim, o O Christian pai Noll tá tá. sepultado velho. O Christian tá aqui embaixo, ó. Ele tá bem aqui, ó. O Christian e a Juliana, Só que que são o os Pedro- pais dele. Só que o Pedro ainda é nascido na Alemanha e o Jacó é nascido aqui já. É. É o primeiro que nasceu aqui, dos homens, né? Depois teve mais mulheres. Isso aí. mas eles foram direto para Figueiras, não. Tá? Aí é, bom, aí é outra história. Mas aqui o público tem documento dizendo que, arquivo histórico, documento que o Noll veio para a linha nova, Sim. no início. 4 anos depois estava infeliz. Compraram um monte de lote lá. Sim. É, foi nos anos de 50, 60, por ali, nessa época que eu... É que a linha nova, tu falou que a Feliz começou em 46, eu acho que não. Não, 1846 foi a abertura da Picada Feliz. 46. A linha nova começou em 47. Sim. E para mim, linha nova sempre era mais antigo, Feliz. Não, eu acho que é a mesma coisa. Feliz, portanto, é que foi... Onde começou o Feliz no Roosevelt? Fala do... Não, nas colônias do centro ali mesmo. Foi o Weissheimer tinha a colônia número 1. Na verdade, não era dele, né? Já era de um anterior, porque naqueles primeiros anos os registros não batem muito bem, né? Quem ganhou a primeira colônia no primeiro dia? Quando o Mesel fez a reemedição lá no final dos anos 60, aí ele escreve lá, quem está morando agora nessa colônia é o fulano de tal, que comprou do proprietário original. E às vezes ele diz o nome, às vezes não diz quem era o original. Mas daí a gente vai ver, são famílias que nem estavam Os católicos vieram antes dos evangélicos, não Feliz? juntos. Juntos. Depois eu vou mostrar os primeiros nomes e os sobrenomes. Mas os católicos eram bem mais numerosos que os luteranos, na Feliz, né? Por isso que logo no início, as primeiras turmas que vieram estavam mais localizadas lá no Morro das Batatas. Por isso que fizeram lá uma capelinha, uma pequena igreja luterana, que não existe mais, hoje tem um aviário de Peru lá, e esse cemitério pioneiro, ele ainda está lá até hoje, porque lá tem sepultados de 1850, naquela faixa ali, que são os primeiros anos. E a Igreja Católica, aquela do Morro das Batatas, está até hoje, é a primeira de todas. Ela está, no início, tanto os luteranos como os católicos iam na mesma escola, na mesma igreja, para compartilhar. Até que aquela meia dúzia de luteranos conseguiu então se organizar para fazer o seu cantinho lá. E aí passou um pouquinho, alguns anos, a turma lá do centro, que tinha muita força por causa do Weissheimer, do Noll, conseguiram se organizar e, pum, fizeram a deles. Que terminou a construção em 1874. E aí, sim, e eles tinham uma participação muito forte. Essa família, depois eu vou dar alguns sobrenomes ali, Weissheimer, a família Noll, a família Cyber, tinha muita importância, né? O roxo dos católicos, aí eu estou falando só dos luteranos primeiro. Eles participaram de muita coisa do desenvolvimento da Feliz, que tu não vê em lugar nenhum. Benjamin. Os Benjamin depois também. Mas daí, antes tu comentaste da sociedade, a primeira diretoria foi o Pedro Noll, o Leopoldo Noll e o Cyber, que não é o Christian, é o irmão dele, é o Paulo Friedrich August Cyber. Esses três eram a Que ano foi diretoria. fundada a Sociedade Feliz? 890 elas começaram em 890 ou 91 e foi fundado oficialmente em 98, se eu não me engano. Agora eu não me lembro de cabeça. 1948. Começou na época da Revolução Federalista. Na virada de 80 para 90 ali. Durante a Revolução Federalista. É. Para formar um pelotão de defesa militar. Nem aqui, Mesma coisa. mesma coisa. E aí uma das maiores cotas para construir a sua sede, que daí foi quando formaram essa diretoria oficial, né, a primeira diretoria formal,
o Weisheimer tinha dado, se não me engano, 50 contos de réis na época, era um valor muito alto para construir a sede. E aí tu olha, hoje nós nem temos mais, quase não tem mais Weisheimer na nossa comunidade lá. Mas foram famílias que fizeram muito naquela época, tinham, né, uma importância, uma relevância muito grande para toda a sociedade, porque ambas tiveram também casas comerciais que faziam a coisa acontecer na Feliz, né? O primeiro de todos foi o Weisheimer, que era bem na curva do rio ali, onde quem conhece ali seria embaixo do Centro Cultural, ali da prefeitura. Naquela curvinha ali, então, nos anos 1847, 48, 49, por ali que o Weisheimer abriu a sua casa comercial. E aí começou a bombar, né, aquela região, então. Então, para ver como eles tiveram muita importância, né? E aí, a partir dos anos 1920, que essa parte aqui de baixo começou a ser ocupada. Antes era aquela lá, depois do Pedro Nau, então, virou esse cemitério aqui, e todos eles estão aqui. Do lado está o meu trisavô, que a filha do Nau casou com o meu filho do imigrante também. Eles estão todos aqui nessa ala, virou um cemitério mesmo, né? E aí depois, na década de 20 para cá, começaram a fazer nesse sentido aqui. Então hoje esse é o limite do cemitério, é esse. Na pesquisa a gente encontrou toda a documentação, a gente tem as matrículas, conseguimos. Isso a igreja nem tinha essa informação, onde são as terras, quem doou, quem comprou, isso a gente conseguiu esclarecer para parar com essas, né, aquelas lendas e coisas. Não, aqui está a verdade, ó, está aqui o documento, número tal, pessoa tal. A gente tem uma área de terras que foi comprada da comunidade pelos Ruschel, que fica do outro lado da rua, que seria no lado ímpar das colônias, né, do outro lado da Picada. A Picada Feliz é a rua Santa Catarina, né? Essa é a que dividia então a Feliz, né? E aí sempre diziam, aqui o Ruschel tinha doado, não doou nada. Nós encontramos os documentos onde mostra a compra. A comunidade fez uma compra e venda lá em 1880, que é onde hoje está a casa do pastor, a casa pastoral. E toda aquela terra para trás, né? Uma área grande, que a gente ainda tem até hoje, e agora está facilmente comprovada, né? Inclusive a área da igreja, ninguém sabia onde estavam os documentos, quem é, quem não é. Uma bagunça. Então a gente conseguiu, isso não é fácil, mas pesquisando a genealogia e os registros a gente consegue chegar até lá, né? A viúva do Pedro Nau ali vendeu também, né? Sabe? Sim. Vendeu, ela não doou. Isso aí. Tudo por dinheiro. Aí aqui, ó, essa é outra parte muito, muito importante, que foi o trabalho do Genealogia RS em digitalizar todo o nosso acervo. Hoje os livros da Comunidade da Feliz, todos estão digitalizados. Isso é uma coisa incrível. Isso não tem mais aquela história de pegou fogo, se perdeu, jogaram fora. Não, está ali. Nós temos livros desde 1871, que é a partir daquele ano que um pastor começou a atender Feliz de forma mais contínua. Cada 2, 3 meses era uma data mais fixa, né? Antes era muito aleatório, vinha aqui ou de Linha Nova, ou vinha de São José do Hortêncio, ou vinha alguém de Campo Bom, enfim, era aquela, né, iam jogando conforme dava. A partir de 71 teve um pastor mais contínuo, e aí que a comunidade começou a entender que precisava ter um templo, né? E aí que veio essa ideia de construir o templo, que foi concluído em 1874, que é a igreja que está até hoje lá. Então o miolo dela é a igreja lá de 1874. Então provavelmente um dos prédios mais antigos em atividade da Feliz, até hoje. Ele até hoje está lá, né? Então a gente conseguiu, com esse trabalho aqui, resgatar, né, e preservar esses registros que são tão importantes. E ali tem muita pesquisa a se fazer ainda. Esse resultado do livro é uma pequena parte, isso é a ponta do iceberg. Se a gente for pegar todos aqueles registros de atas, de histórias, meu Deus, tem tanta coisa, só que é um trabalho que demora muito tempo, né? Exige muito tempo e muito conhecimento, porque aqui a igreja luterana, a dificuldade é essa, era tudo escrito em alemão, né? É muito difícil e depende então da caligrafia do pastor que escreveu,
Então só quem tem muita habilidade para conseguir fazer esse tipo de tradução de forma mais facilitada, né? Então isso é um obstáculo. Aqui eu trago um exemplo que é muito bacana também, que está no livro. Isso aqui é o registro da ata em 3 de abril de 1898, da diretoria da comunidade. Dá para entender, ó, lá em cima, 3 de abril de 98. Nessa reunião aqui, a diretoria resolveu criar o coro da comunidade, um coral. Aqui está o documento, a comprovação de que o coral da comunidade foi fundado em 1898. Isso ninguém sabia. Foi, né, na nossa pesquisa que a gente conseguiu chegar a isso. E olha que bacana isso, que coisa bonita de se falar, né? De se ter orgulho, porque isso é uma história, um negócio, olha, um dos corais mais antigos de todo o país. Que bacana, né? Talvez não tenha ficado ininterrupto em todo esse tempo, né? Mas está ali, começou aqui. E até hoje existe, passaram por várias gerações, né? Como é bonito de compartilhar isso com a sociedade, né? Aqui está o pastor Klasin na época, e aqui está a diretoria, ó. Agora eu não consigo me lembrar, aqui tem um Weisheimer, o Friedrich Weisheimer, um Malachowski, e esse aqui eu não consigo agora entender o que é. É o Blankenburg, não? É, alguma coisa assim. Ó, então é o presidente, o secretário e o tesoureiro. Isso aqui é uma prova incrível, é um documento, né? Então está salvo para sempre esse tipo de informação, né? Olha, aqui eu trouxe então dados naquele censo de 49, de 1849, a Picada Feliz tinha 227 pessoas, 188 católicos e 39 evangélicos. Naquele momento, 45 lotes estavam ocupados. E aí até lá onde é hoje o Morro das Batatas, né? Estava assim mais ou menos intercalado, não estava tudo centralizado, pulava uma colônia, ia para outra e tal. E aí os sobrenomes, olha que engraçado isso aqui, esses são os sobrenomes evangélicos daquela ocasião. Baumgarten, Buschward, Bus, Egers, Vetter, Froboese, Noll, Pritz e Zirbes. Olha que coisa interessante, muitos desses sobrenomes nem se ouve mais, não, né, se perderam ao longo do tempo. Aí, quando a colônia já estava consolidada, lá ó, 68, 69, teve aquele novo mapa do Mesel, quando ele foi fazer aquela medição para parar com a confusão que estava acontecendo, o pessoal estava se estressando, porque um dizia que era até aqui, a rua não era reta, enfim, não, né? Para resolver aquilo, daí isso eu tive uma ajuda muito especial do Lauric, ele me deu umas dicas incríveis sobre essa parte de medição. E é isso aqui dá para fazer daí uns 5 livros só sobre esse assunto. É uma loucura, é um negócio fantástico que para o futuro eu vou me aprofundar nisso sim. Até porque daí ali sim envolve toda a Picada Feliz, né? Isso é um livro profundo sobre a história da Picada Feliz. Então no futuro a gente pode se concentrar nisso, né? E ali ele deixa muito claro quem estava em cada colônia, então aqueles registros que ele fez valeram depois como títulos daquelas terras e ficou esclarecido quem mora aqui, quem é o vizinho, quantos metros para cá, quantos metros para lá, e acabou a confusão, né? E aí naquela ocasião já tinha bem mais famílias evangélicas e aqui estão os sobrenomes que apareceram. Olha, tem muitos aqui: Arenbach, Bier, Ruch, alguns ainda daquela primeira leva, o Buschorn, Bus, Vetter, Für, Geis, Gisch, Haas. Esse Gisch era um que estava lá em cima no Morro das Batatas, onde está o cemitério pioneiro. Haas, Klagenberg, Klein, Kohl, Konrad, Kurz, Mertens, Miller, Noll, Presser, Reichmann, Roth, Saar, Seibert, Simpson, Streer, Tatsch, Topper, Weyrich, Weisheimer, Wenz, Zart, Zirbes. Acho que a família Zirbes nem temos mais hoje, luteranos também. São sobrenomes que fizeram tanta força naquele início, né, de atividade. Se mudaram todos para cair bem cedo. Uhum. Mas hoje tem na cervejaria Altenbeck um dos sócios é Zirbes. E aí ele fala, acho que era o bisavô dele ainda era evangélico, depois todos viraram católicos. Will, o professor de Linux para Cisnema era Zirbes. Ah, é? Sim. Olha aí. Sério? O mundo é pequeno? O professor dele.
No curso de Linux, na Cisnema. É que eu e o Daniel se conheceu na época de computação lá em Porto Alegre. Uma outra caminhada, outra cachaça que eles Isso, outra cachaça. Oi, Adriano, Igor. Só um parênteses, há pouco tempo, assim, né? O Fetter não é original do Feliz, né? Vocês sabem, né? O Fetter era o capitão Fetter, que era natural de Campo Bom. Isso aí. Participou da Revolução Farroupilha. E no final da Revolução Farroupilha, esses caras tinham cargo do governo, mas esses caras tiveram que se esconder em locais distantes para não ser assassinados, né? Sim, eu já vi uma palestra que falou essa história. Acho que até o vídeo tem. E aí eles foram lá onde hoje é Alto No Feliz. fim da Picada Feliz, mais ou menos escondido para fugir dos assassinatos, né? Isso aí. Assim como outros fugiram para a Estrela, para Lajeado, para não sei para onde, né? E o Fetter é uma família antiga, né? De Campo Bom, 1924. E quando eles foram ali para onde hoje é Alto Feliz, na época era Picada Feliz, depois de um tempo eles tinham bastante influência, tanto é que ele ficou subintendente em algum momento, alguma coisa Tipo assim. inspetor de polícia, com salário do governo para espantar os índios e fazer igual os bêbados, essas coisas todas aí. Sim. Porque ali na Picada Feliz, essa divisa, quanto mais ao norte tu ia, mais era perigosa a questão com bugres e tudo mais. Então era uma região complicada, do né? lado do governo. Ele foi o capitão Fetter, né? O capitão do pelotão luterano, pilotou junto com o governo. É o sogro do Renner, né? Isso aí. Isso aí. E eles se misturam aqui, essas famílias todas era daqui a pouco a filha de um, o filho do outro, e assim que funcionava. O Renner tá feliz? Não, o Renner é mexicano, aí onde está? O Renner veio de dois irmãos, São José do Hortêncio, Nova Palmira. Depois ele foi se instalar. Depois foi construir o moinho do Fetter, casou com a filha. Isso aí. E daí o Japão Renner, que era o pai, né? Teve um filho lá em Alta Feliz, que é o AJ Renner, nasceu em Alta Feliz. Depois casou com uma mais Simon. E aqui então eu trouxe esses nomes que também eu acho muito importantes, que são os 18 membros que construíram a igreja luterana, que foi concluída em 1874. Então isso aqui também é uma forma, está ali no livro bem claro, tem todos os documentos onde o pastor deixa bem claro quem foi que botou a mão na massa para fazer acontecer. São essas 18 famílias que estão aqui. Merece então, né, acho que o livro virou uma forma de homenagear todos eles, né, para não cair no esquecimento, que muita gente não fazia ideia disso. Então olha só os sobrenomes que nós temos aqui, né, todos participaram de uma forma assim, se doaram muito na época para fazer uma grande construção, né. E esse também é um dos objetivos do livro, que a gente possa servir de exemplo de motivação para as novas gerações e para ninguém se esquecer do sacrifício que os antepassados fizeram para a gente estar aí hoje, né? Porque hoje em dia toda gurizada gosta de reclamar muito, né? Ah, como é difícil, como não sei o quê, mas o que difícil, gente, que difícil. Então pega e lê isso aqui. Isso é que era difícil, isso era uma coisa complicada, né? Uma coisa quase impossível, e eles fizeram. Não tinha aqui, talvez reclamavam, não sei, mas faziam, tá lá. E aí hoje então que isso sirva como uma inspiração, né? Para quem está hoje em dia, seja num cargo de liderança, seja em alguma função, para que faça pensando, então, claro, é trabalhoso sim, nós temos muitos compromissos a fazer, família, tudo mais, mas enfim, vamos pensar nisso aqui, tu ganha uma força extra para continuar o teu trabalho e fazer alguma coisa pela comunidade, né? Então, ano que vem, 2024, o nosso templo vai completar 150 anos. Então, a gente está aproveitando a carona dos 200 anos da presença luterana para fazer também essa divulgação. É uma data muito importante, tem que ser celebrada, tem que ser comemorada. Eu acho que é um orgulho muito grande para a nossa cidade, para a nossa comunidade, que está, né, passando século, virando séculos aí, está lá firme até hoje, continua, não é fácil, vocês sabem, as igrejas passam por
situações e gerações vão se passando, os tempos atuais, a gente não sabe se daqui a 20 anos teremos ainda essas comunidades, almoços. Alguém está afim de trabalhar? É fácil conseguir gente para servir, para fazer churrasco, né? Cada vez está mais complicado. Como vai ser daqui a 20, 30 anos isso? Então, enfim, hoje estamos aí tentando então com esses movimentos de alguma forma sensibilizar as pessoas, né, de que é importante a gente manter, resgatar, preservar e dar uma continuidade. E aqui é o programa da ISLB, né, de fazer esse trabalho dos 200 anos da presença luterana, que é agora 2024, acho que é uma data muito importante também, né? E aí nós lá na Feliz nunca falávamos, né, de quando é a comunidade. Não tem uma data oficial onde, hoje está inaugurada. Eu digo que 1846, se surgiu o Picada Feliz, veio aqueles 20 e poucos evangélicos na primeira leva lá, é ali que começou a comunidade, tanto a católica como a luterana, porque eles vieram e vocês sabem, todos vocês são pesquisadores, já viram, eles levavam muito a sério essa história de educação, de ter a fé em Deus, de rezar. Daqui a pouco eles não tinham nem um telhado para dormir, mas iam lá rezar, iam fazer o seu estudo, conversar, né? Isso era uma prioridade para eles. Então, eu acho que isso é muito importante. A gente então tem livros a partir de 1871, é outra marca, então a gente pode também dizer que a comunidade organizada foi em 1871, que é desde quando a gente tem livros, né? 874 o templo, e aí só foi, né? Em 896 virou paróquia. Isso está no livro também, temos todos os pastores, desde que oficialmente virou paróquia, né? Depois, ali no início dos anos 1900, Alto Feliz se desligou de nós, virou lá de São Mederino, daquela paróquia de lá. E hoje nós temos Coqueiral, Vale do Lobo e a Sede, no centro. São 3 comunidades, né? Tínhamos também Bananal, tá no livro também, em algum momento Bananal também ingressou a Vale Real, porque por causa da ponte ali fica mais perto, mas enfim, são todas, né, irmãs, todo mundo perto, né? E muito bonito no livro a gente fala aquela parte dos imigrantes, né, da chegada deles. Que horas são agora? 5 minutos. Tá. Quando eles chegavam, uma coisa que eu sempre tinha dúvida, e em vários livros, em várias referências, a gente percebe quando a gente encontra relatos de imigrantes, ainda em alguns livros, alguma bibliografia, o trajeto que eles vinham lá do São José do Hortêncio, lá era o point, né, na época, São José do Hortêncio era o point, lá é que era o centro comercial e tudo mais, subiam o Morro Grande, aí desciam aqui pelo Roseral, até chegar na tal da Picada Feliz. Só depois, lá em 75, que o CAI começou a ter a sua força. Então, olha só. O caminho da Helena. Isso aí. Então, imagina só que bacana essa época, né? Eu peguei ali, eu falo um trecho do livro de Linha Nova que o Felipe Kuhn escreve, onde ele tem um relato de uma imigrante que é Nino. Ela não me lembro o sobrenome, mas ela foi casar com um Nino depois. Aqui já em Nova Petrópolis. Mas aí eles vão falando, entramos aqui no Roseral, era só mato, daí tu consegue imaginar, quando eles falando assim, era muito perigoso, aí tinha um arroio, aí não sei o que, aí daqui a pouco descansamos, encontramos um familiar que já estava, conhecido deles da Alemanha, que já estava aqui, e aí daqui a pouco eles seguiram em direção a Nova Petrópolis, onde ela então conheceu o atual marido depois, né? É muito legal essas histórias, assim, e aí a gente começa a imaginar. E aí, enquanto isso, um pouquinho de pincelada sobre a história de Feliz eu também dei no livro, até para puxar um pouquinho da brasa para o assado, né? O livro é nosso, a gente pode dar uma puxada pro assado. A gente fala da criação da sociedade, a SOCEF, na Feliz. Aquele cemitério do Vale do Lobo, isso está ligado à comunidade da Feliz, ou o Vale do Lobo é independente do Vale do Lobo? É uma comunidade separada. A paróquia, mas é a nossa paróquia, sim. Eles também fizeram ali um trabalho bem legal de restaurar nos túmulos ali. Ali tem muito Auler, tem vários, né? E agora os antigos, aquela parte bem atrás, ficou muito legal. Eles fizeram, tinha várias lá que estavam meio perdidas lá, ficou muito, muito show. Eu gostei da última vez que eu vi. Ali na curva, ali, onde vai para Linha Nova. Isso aí. Então esse foi, aí chegamos então a um livro, a publicação de uma obra
com muita ajuda do Genealogia, foi o nosso organizador. Nós estamos comercializando esse livro praticamente a preço de custo, é R$25. Eu tenho exemplares aí, se alguém quiser. Custou mais ou menos 12 mil a impressão, nós fizemos 550 exemplares. Então a gente está vendendo a preço de custo mesmo, não é a ideia tirar lucro, a ideia é tentar cobrir os custos. E que possibilite para cada família da comunidade ter um exemplar desses em casa. Essa é a nossa intenção, né? Porque isso ajuda as pessoas a conhecerem um pouco mais da história da comunidade e daqui a pouco para sensibilizar e estimular, né? Como é importante, como daqui a pouco eu tenho que ajudar um pouquinho mais, porque olha, eu não faço, né? Tem gente que não faz nada, que está lá e só assiste as coisas, mas lê aqui e vai ver o trabalho que dá para se chegar onde nós estamos hoje, né? Então se envolva, faça um pouquinho mais, cada um tem que fazer um esforço, não fica pesado para ninguém, né? Se todo mundo ajudar. Esse que é o espírito de comunidade, né? Então ali a gente fala um pouquinho da história da Feliz, a história da comunidade em si. Resgatamos muito a parte dos pastores, a parte de escolas, de estudos, isso tudo está abordado no livro. E principalmente essa parte antiga, digamos, os primeiros 50, os primeiros 100 anos da igreja, né? Nos últimos anos a gente deu uma pincelada básica nos grupos que nós temos hoje para as pessoas saberem também, culto infantil, juventude, oase, a legião, para isso ficar também registrado no livro, né? Mas o nosso grande foco foi naquela parte inicial, a parte antiga, para que isso fique salvo, fique registrado, né? E abra portas para novas pesquisas, novos estudos, tá bom? Então era isso que eu queria compartilhar. Eu agradeço muito, principalmente ao Genealogia RS pela força e porque abre o horizonte, né? Isso aqui há uns anos atrás talvez nunca se imaginaria alguma coisa dessas. E como o pastor falou na quarta-feira, isso é inimaginável. Nós temos agora um livro, isso aqui, os filhos dos nossos filhos. Ele falou assim, os filhos dos seus filhos vão poder ter uma obra que daqui a pouco vai ter um resumo ali do que é a nossa comunidade, o que ela já fez e tal. Então foi nesse sentido a gente quis fazer essa produção para deixar algo para a sociedade e principalmente para a comunidade, né? Agradeço aí a atenção. Wir treten jetzt die Reise zum Land Brasilien an. Sei bei uns Herr und Weise, ja mache selbst die Bahn. Sei bei uns auf dem Meere mit gnadenreicher Hand. So kommen wir ganz sicher in das Brasilienland. Gott sprach zu Abraham, geh aus von deinem Land, ins Land, das ich dir zeige, durch meine starke Hand. Auch wir vertrauen feste auf Gott sein heilig Wort. So gehen wir von dannen jetzt nach Brasilien fort. Jetzt geht das Schiff ins Meer, bald ist es in dem Lauf. So
falten wir die Hände, zu Gott ziehen wir hinauf. Er wolle uns beschützen mit seiner Vaterhand. So sind wir froh und fahren nach dem Brasilienland.